Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Mais uma noite onde nós temos o privilégio de nos debruçar sobre a palavra de Deus para receber dele orientação segura por ação do seu Espírito Santo. Eu quero iniciar a nossa reunião desta noite orando ao Senhor, buscando a presença de nosso Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento buscamos a Tua presença para Te dizer que Te adoramos, queremos Te servir, queremos andar em Teus caminhos, porque sabemos que só o Senhor recebe e deve receber de toda a criação uma adoração verdadeira. Ainda que nós sejamos tão frágeis e falhos, mas rogamos que o Senhor sonde nosso coração e pedimos-te que ouças o gemido inexprimível do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, de maneira perfeita. Só resta para nós te rogar que sondes os nossos corações e vejas em nós a nossa sinceridade em te servir e te adorar. Nós pedimos que nos abençoe nessa transmissão, naquilo que vamos considerar, a música que vamos entoar em teu louvor, as orações, a leitura, a consideração, tudo isso seja dirigido pelo teu próprio Espírito. Nós te oramos e te agradecemos teu amor, teu carinho sobre nós. No nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus amados irmãos, eu tenho aqui o Salmo de número 76. Eu já posso garantir aos irmãos uma coisa, que não teremos um estudo longo, porque eu quero fazer algumas considerações sobre a Páscoa, e nestas considerações eu não pretendo me alongar, uma vez que todos nós já temos um bom conhecimento sobre este assunto, ok? Eu quero ler o Salmo de número 76. Espero que você tenha aberto a sua Bíblia. Façamos a leitura então. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. E em Sião, em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim, tu és temível, desculpa, irmão,
Tu és terrível se te iras. Quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Este é um salmo que exalta a majestade e o poder de Deus. É um salmo para que consideremos, em dias tão difíceis, que não existe, eu diria, nada mesmo, que possa nos trazer angústia, que possa nos trazer preocupação excessiva e temor, porque Deus é soberano, é Senhor sobre tudo, sobre todos. Alguém hoje conversou comigo e nós conversamos sobre como Deus age na vida dos seres humanos. E a conversa girou sobre o seguinte tema: Deus pode alterar, mudar o nosso destino, porque há um texto que é muito mal compreendido pelas pessoas, que diz assim, que todos os nossos dias estão contados, escritos, contados, antes que cada um deles existisse. Isso pode parecer uma declaração fatalista, mas não é. Não é porque Deus, em sua soberania, Ele determina o que quer, do jeito que quer, quando quer, para o que quiser. Isto é soberania. Então, mesmo que Deus tenha determinado alguma coisa, Ele pode fazer o que fez com o rei Ezequias. Ele tinha determinado que o rei iria morrer, e Deus não brinca, mandou Isaías dizer ao rei: você vai morrer dessa doença. Dentro de pouco tempo você morre. Prepara a tua casa. Só que Ezequias orou ao Senhor, clamou, pediu misericórdia. Então Deus mandou o profeta Isaías voltar lá e dizer para ele: Deus ouviu a sua oração e vai te conceder mais 15 anos. Então, meus irmãos, nosso Deus, Ele pode qualquer coisa. Pode até mudar uma determinação dele. Porque se Ele não pudesse mudar, Ele não seria Deus. Ele seria escravo da sua própria ação. Isso não é verdade. Deus determinou e determina todas as coisas, e Ele sabe de todas as coisas. Ele é poderoso. A majestade está toda em sua mão. Por isso eu li esse texto. A majestade e o poder de Deus. Momentos que nós estamos vivendo muito difíceis, envolvendo várias áreas da nossa vida, área social, política, área da saúde, segurança, a questão da moral. Todas essas coisas nos preocupam. Nós devemos orar, devemos fazer a nossa parte, mas não podemos esquecer que tudo está sob o poder e a majestade de Deus. Eu quero cantar agora um hino, já que eu estou propenso a fazer alguns comentários sobre a Páscoa. Eu quero
cantar o hino de número 266, porque esse hino, ele aborda a paixão de Cristo, seu sacrifício. Nós sabemos que a teologia nos ensina isso, né? A Bíblia nos ensina isso. Nós sabemos que Cristo vivenciou alguns estados: o estado de humilhação, o estado de exaltação, o estado de glorificação. Então, nós vamos considerar um pouco sobre isso nesta noite. Hino 266, ok? Aliás, 266. De cruz serviu, dela o dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus nos dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, um calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém? Essa é a nossa esperança, essa é a esperança do cristão. Mas eu gosto de dizer que não é apenas esperança, é a certeza, né? Às vezes nós
falamos muito da esperança e esquecemos que a esperança ela é sinônimo da certeza, da fé que nós temos. Eu quero nesse instante, irmãos, colocar aqui alguns pedidos. Se você tiver aí algum pedido para fazer, você pode colocando, que a gente anota aqui, além daqueles que nós já temos, ok? Você pode colocar aí, compartilhar conosco, que nós vamos anotar aqui. Mas antes de fazermos esses pedidos, eu quero fazer uma outra oração. Uma oração de confissão. Ok? Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, queremos te rogar que nos perdoes pelas faltas que temos cometido. Que com sua misericórdia tu nos cubras com o sangue de Cristo, para que assim, lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro, possamos renovar as nossas forças, como diz o profeta, no capítulo 40, o profeta Isaías. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Nós esperamos em Ti e rogamos que nos concedas a bênção da renovação, como a da águia, para continuarmos esta obra. Rogamos que nos alimentes como fizestes com o Teu servo, o profeta Elias, para que nós nos levantemos naqueles momentos de mais incertezas que às vezes temos e assim possamos continuar. Para isso é necessário que Tu manifestes sobre nossas vidas o perdão, a misericórdia e a graça renovada e renovadora, para que possamos, como diz o Teu servo Davi, regenerados, continuar a nossa vida. Porque bem-aventurado é o homem, a mulher, a quem o Senhor não imputa iniquidade, em cujo espírito não há dolo, porque o Senhor o retira pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus. Nós choramos assim, certos da Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu tenho aqui, como eu já disse, né? A nossa irmã Clenice está pedindo pela saúde dos seus pais, Hilton e Maria Cândida, né? Que saudade que nós temos dos nossos irmãos, ok? Tem mais alguém aqui pedindo oração por sua família e por sua saúde, só que eu não estou vendo o nome dessa pessoa. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Rosane Pinheiro Alves, tá? Vamos orar assim, minha irmã, ok? Então, deixa eu ver aqui. Até agora, esses pedidos, se surgirem outros, eu conseguir ver, eu vou citar. Mas eu tenho aqui o pastor Leonardo, não é o pastor Leonardo, esposo da Célia, não. Esse pastor é um pastor lá do presbitério de onde eu vim, em Governador Valadares, né? E é o pastor Leonardo, lá da primeira igreja de Valadares, muito enfermo, né? E eles estão, o presbitério todo, todos nós estamos pedindo oração pelo pastor Leonardo. Queremos também comunicar o falecimento do presbítero Azor. O presbítero Azor, desde que eu estive no seminário, trocentos anos atrás, ele já era responsável pelo trabalho de missões, um dos responsáveis. Esse tempo todo ele sempre se dedicou às missões e ele agora era divulgador, né? Ele já não tinha tanto vigor físico também, mas ele era divulgador nacional do trabalho da APMT, a Associação Presbiteriana de Missões Transculturais. E ele teve Covid, só que ele reagiu
a Covid, vencendo a Covid, mas teve um problema nos rins e fazendo uma hemodiálise ele acabou tendo 2 AVCs seguidos e faleceu ontem por volta das 11 horas da noite. Logo ontem mesmo já me comunicaram, um irmão comunicou para mim e nós ficamos muito tristes porque perdemos um gigante, um dos nossos gigantes, presbítero Azor Ferreira. Fiquei muito triste, né? Porque a gente era muito amigo. Cheguei a trabalhar com ele uma época lá no seminário. Também quero pedir oração por minha irmã, mais uma vez. Hoje eu recebi a notícia do boletim médico dela e a médica informou o seguinte: e ela já está há um bom tempo sem se alimentar, sem beber água, nada disso, e agora ela teve que ser colocada num aparelho de respiração e, segundo a médica passou para a gente, esse estágio em que ela está agora é um estágio terminal, é um estágio preparatório para o óbito, porque seria a última coisa que iria falhar, seria o pulmão. Pâncreas, fígado, uma série de órgãos já falharam e agora o pulmão seria a última fronteira para ela. Então ela está no aparelho sem nenhuma chance mesmo. Hoje alguém ligou para mim dizendo que talvez ela tenha horas de vida. A gente fica muito triste com isso. Toda a família está muito consternada. Eu estava conversando com os presbíteros hoje na igreja e tive que sair porque recebi um comunicado. Enfim, nós estamos assim. Orem por nós. E ela está consciente de que está nos braços do Senhor. Mas nós temos também na nossa igreja o diácono Ezequias, que está internado em estado grave, muito grave, entubado, sedado, e nós temos também o nosso irmão Osanã, Antônio Osanã, que já está recuperando, graças a Deus está. Eu acredito que dentro de uns 2 dias no máximo ele receba alta, porque ele está desenvolvendo muito bem, está uma bênção, graças a Deus. Mas temos o Milton, que também está internado, não sei se ele chegou a ser entubado, não, mas ele está internado no Che Guevara. A Vera também, a esposa do Ezequias, está internada também, ainda num quadro não tão grave, mas preocupante. Temos a irmã Avani, temos a Carol, o Júnior, Julinha, a Bruninha, a Juliana, né? E temos vários irmãos acometidos desta enfermidade e nós pedimos oração por todos eles. Que os irmãos orem, clamem juntamente conosco por cada um desses irmãos, né? Tem o Paulo, Eliséia, que nós não sabemos qual é o estado de saúde deles, mas andaram lá com alguns sintomas. Enfim, vamos orar, irmãos, orar, porque parece-me que essa enfermidade atingiu um nível, depois pulou para outro nível, e eu acredito que estamos num 3º nível. Os óbitos no Brasil chegaram a 400 por dia, 500, e hoje são mais de 3.000, né? Pelo menos as informações que nós temos. Então é um caso muito grave. O nosso país está passando por uma situação terrível, juntamente com os outros milhares de países ao redor do mundo, né? Nós somos muitos países ao redor do mundo. Nós vamos orar nesse instante, e eu tenho aqui mais algum pedido. Eu já citei aqui a Cleni, né? Que pede por seus pais, Hilton e Maria Cândida. E nós também queremos, no meio de tantas notícias preocupantes, parabenizar a mamãe Leidiane, seu esposo, e também os avós, os tios,
pela chegada do filhinho da Leidiane, o Gael, ok? A irmã Sônia Santiago está pedindo oração por seu filho Mariano e esposa, tá? Nós estamos anotando aqui. Como eu dizia, motivo de grande alegria e gratidão a Deus podermos celebrar a vinda do Gael. A Sônia está informando que o seu filho e a esposa estão com Covid. Então vamos orar. Mais tarde, se surgirem novos pedidos, nós vamos anotando aqui e vamos relembrar com os irmãos. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, não apenas porque citamos estes nomes, mas porque sabemos que Tu os conheces, tens controle sobre as vidas deles. Senhor, nós Te buscamos cumprindo o que manda a Tua palavra. E nós devemos orar em favor de todos os homens, das autoridades, devemos orar em favor de todos aqueles que estão investidos de autoridade, todos os homens, indiscriminadamente, para que o Senhor os abençoe, os liberte de seus problemas, suas comorbidades, suas angústias, trazendo harmonia na vida de cada um. Mas a harmonia que Tu requeres, ó Deus, é a harmonia entre os homens e o Senhor, através da fé em Cristo. Nós pedimos que cures os enfermos, citados aqui, mas Te rogamos que, se houver entre estes enfermos alguém enfermo da alma, do espírito, que o Senhor cure também pela intervenção do Teu Espírito Santo. Se houver alguma carência, alguma necessidade existencial, nós Te rogamos que derrames dos altos céus bênçãos sem medida para solucionar os problemas daqueles que têm fé em Ti e dos que não têm fé, porque assim não terão como se desculpar diante do Senhor. Porque o Senhor há de convencer a todo homem, toda mulher, de que todas as bênçãos vêm de Tuas mãos. E assim aquele que não reconhecer isto estará indesculpável diante de Ti. Mas não é para condenar ninguém que nós oramos. É para fazê-los despertar, como diz a Tua palavra. Desperta, ó Tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. É o que nós desejamos, além daquilo que já citamos aqui, que seja a cura e a restauração dos Teus filhos. Que estejas concedendo aos Teus filhos que estão em situação crítica de saúde a paz, tranquilidade, conforto que só o Senhor pode dar, para que não venham a se desesperar e não venham a claudicar em sua fé, mas que permaneçam firmes, assim como o Teu servo Jó, que declarou para sua esposa: temos recebido de Deus todo bem, tanta coisa boa, por que não receberíamos aquilo que nos parece mal? E que na verdade não era mal, era algo maravilhoso, porque Jó recebeu tudo em dobro. Nós não servimos, Senhor, para receber nada. Nós confiamos em Ti e declaramos a nossa fé, porque a Tua palavra nos manda e nós somos convencidos pelo Teu Espírito. E outra coisa, nós não estamos orando por nós mesmos, estamos orando pelo nosso próximo. E como Tu não podes amar menos que nós não podemos amar mais do que o Senhor, se nós já amamos ao ponto de Te rogar bênção até por quem nós não conhecemos, e quem sabe até por quem se julga nosso inimigo. O Teu amor supera tudo isso, e é nele que nós confiamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu agora quero retornar
à palavra de Deus para fazer uma leitura em Êxodo capítulo 12. O texto que fala sobre a instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 12. Você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu vou abrindo aqui a minha. Êxodo 12. Vamos ler aqui. Do verso 1 ao verso 7. Êxodo 12, de 1 a 7. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será por sinal. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O texto continua falando sobre o vaticínio divino, dizendo que o sangue deveria ser aspergido nas ombreiras e nas vergas das portas. E na hora que o anjo passasse, o anjo ceifador, onde houvesse o sangue coerente com o sacrifício realizado, o anjo não mataria os primogênitos. Mas, se alguma porta não tivesse o sangue aspergido, então o primogênito daquela casa morreria. E nós conhecemos muito bem essa história. Eu quero fazer algumas considerações com os irmãos sobre a Páscoa, mas antes eu quero fazer uma leitura na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Capítulo 5, verso 7, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Diz aqui o texto: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Paulo relaciona com muita clareza a pessoa de Cristo e toda a sua paixão, como nós costumamos chamar, toda a sua lição de vida com respeito a tantas coisas, principalmente com a última semana. Paulo relaciona isso com a Páscoa. Ou seja, não é apenas o fato de Jesus ter celebrado uma Páscoa com os discípulos,
Ele próprio era a Páscoa. Eu queria fazer algumas considerações. Hoje não vai ser no estudo, naqueles moldes que eu costumo fazer, devido à proximidade dos dias que nós chamamos de celebração da Páscoa. Eu resolvi contribuir com os irmãos com as minhas considerações. Considerações que acredito podem ajudar os irmãos a compreenderem alguma coisa. Porque a Páscoa não é apenas um cerimonial. A Páscoa não é apenas uma alimentação do comércio. Esse ano está bem diferenciado, né? O costume de comer peixe, bacalhauada, vem de doutrina católica no evitar de comer carne, porque seria uma afronta ao Senhor Jesus comer carne vermelha, não é? Porque estaria relacionada com sacrifício. Então a Igreja Romana incentiva até hoje a que não se coma carne nesse período, carne vermelha, e sim carne de peixe, por aí fora. A Páscoa também não é, e eu não gosto, eu posso garantir aos irmãos que é uma coisa minha, do Ronaldo. Eu não gosto dessa tradição de ovo de Páscoa, não gosto. Por quê? Porque incentiva as crianças a desviarem o foco do verdadeiro sentido. E eu provo isso contando aqui, mais uma vez, um episódio que ocorreu quando eu era diácono na igreja de Alcântara. Nem sonhava em ser pastor. Naquele domingo de Páscoa, a professora Aurenise, já falecida, esposa do presbítero Norberto, já falecido também, havia um grupo de crianças, em torno de umas 20 crianças mais ou menos. Ela deu uma aula sobre a Páscoa para eles, e no encerramento ela então disse: eu quero perguntar para a igreja se a igreja sabe o que significa Páscoa. Eu ensinei para as crianças, eles sabem. Aí ninguém falou nada. Ela insistiu, ninguém falou nada. A igreja cheia. Nisto, um sobrinho meu levantou-se e disse, bem alto: eu sei, tia, o que significa Páscoa. E ela toda boba: ah, que coisa linda, meu aluno. E como era meu sobrinho, e eu era secretário da igreja, né, eu já todo afoito fui para o microfone e disse: olha, tá vendo, gente? É meu sobrinho. Aí todo mundo riu. É meu sobrinho, tá vendo aí? Ele sabe. Vem cá, o Wagner, o nome dele, filho da Arlete, mais novo. Vem aqui no microfone, Wagner. Fala aqui para toda a igreja. O que é Páscoa? Ele encheu o peito e disse: Páscoa é ovo de coelho. Olha, meus irmãos, a igreja veio abaixo. Páscoa é ovo de coelho. Olha, eles tinham tido uma aula com a professora Aurenise, que ensinou o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas aquilo não entrou na cabeça dele. O que entrou na cabeça dele? O ovo de chocolate. E que ele disse que era ovo de coelho. Coelho não põe ovo. Olha quanta coisa errada. Eu não vou gastar tempo aqui falando sobre o significado da Páscoa de acordo com as tradições, não é, que nós temos, que é uma coisa absurda. Chegam a falar sobre fertilidade. É uma forçação muito grande de barra. Então, nós os crentes também confundimos e não percebemos o que na verdade é a Páscoa. Não passamos da
celebração e da lembrança do sacrifício de Cristo. Ora, é isso sim. Mas eu quero considerar com os irmãos o que eu considerei para mim essa semana, alguma coisa sobre a Páscoa. Então eu botei o título aí de considerações sobre a Páscoa. Primeiro, vamos relacionar a Páscoa com Israel. Páscoa e Israel. A Páscoa veio solidificar uma promessa de Deus de libertação do seu povo. E esta libertação sempre foi entendida por Israel como libertação nacional. Naquela época, sempre havia muita guerra, muito domínio dos mais fortes. Não havia as leis como temos hoje. Hoje uma nação faz alguma coisa, tem órgão internacional que regula a nação, tem direitos internacionais. Não tinha nada disso. Ali era a lei do mais forte. O mais forte ganhava e acabou. Sacava da espada, se fosse revólver era igual faroeste, metia bala mesmo, se tivesse canhão, destruíam tudo. Não importa, era a lei do mais forte. Quem fosse mais forte, dominava o mais fraco. Israel, durante longos anos, séculos, milênios, Israel amargou uma situação de afronta dos seus inimigos. Era uma afronta, era uma ira gratuita, como acontece hoje com o povo de Deus. O simples fato de o inimigo saber que era um povo escolhido já dava a ele a chance de engendrar milhares de armadilhas para destruir Israel. Você pode observar que o povo do Egito que saiu, o povo de Israel que saiu do Egito, ficou ali 400 anos. Mas se você parar um pouquinho para avaliar a história, você vai saber como surgiu aquele grupo ali. O povo de Israel estava quase exterminado. Jacó tinha 12 filhos e uma filha. E pegaram o filho mais querido, aquele que teve o sonho, que foi José, de que os pais iam se render, iam se ajoelhar diante dele, os filhos, os irmãos também. Seus irmãos, invejosos, maldosos, venderam José para o Egito. E o que foi que aconteceu? Se José não tivesse sido vendido para o Egito não teria alimento, como não tinha alimento em todas as nações vizinhas. As nações estavam à míngua. Deus preservou todas as nações, o Egito e todas as nações, e o povo de Israel estava reduzido a 13 pessoas. José, seus irmãos, não 13 não, 15 pessoas. Pai, mãe, 12 filhos e uma filha. Eram 15 pessoas. Era a nação de Israel, não tinha mais ninguém. Era esse grupo aí só. E o que foi que aconteceu? José passou 13 anos como escravo, tinha 17 anos, me parece, acredito que por aí, porque depois nós fazemos um somatório dos 30 anos dele, então 17 anos, adolescente, foi vendido, ficou aprisionado, escravizado 13 anos, Deus o usou de forma extraordinária e ele conseguiu, com aquele sonho que teve das vacas magras e tal, das espigas, ele conseguiu, com a sabedoria dada por Deus, salvar o Egito, tornar o Egito poderoso. O Egito teria alimentos para décadas. E quem é que foi atingido por isso? Os irmãos dele, pai dele, que ele mandou buscar.
e deu a eles uma terra maravilhosa, chamada terra de Gósen, onde havia muito pasto, bom para criar o gado, cabrito, tal, ovelha. E o povo de Israel cresceu. Enquanto José estava vivo, o povo de Israel, vou usar uma expressão aqui bem corriqueira entre nós, o povo de Israel deitou e rolou. Mas José não era eterno. Depois que morreu José, depois que morreu o faraó, quem veio depois não sabia de nada disso. E o povo de Israel cresceu tanto, que começou a incomodar. E tornou-se tão forte que alguém disse para o faraó, eles já estão tão fortes, que se eles se rebelarem, eles acabam com a gente. Então vejam que tudo era uma questão de um mais forte, um mais fraco, aquela história toda. Muito bem. Então a Páscoa, né, se tornou um compromisso de Deus com Israel. Um compromisso de Deus com Israel, uma promessa de libertação nacional. Onde esta libertação nacional havia embutido nela uma exigência de Deus de adoração. Deus queria que seu povo o adorasse, certo? Para isso, deixa meu povo ir para me adorar. Let my people go. Em inglês aí, né? A gente canta aquela música. Let my people go. Deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir. Eu quero que meu povo saia daí para me adorar, porque aí ele não tem condições de me adorar. Ok. O que foi que Deus exigiu de Israel como requisito para ser liberto e para buscá-lo em adoração? A fé. A mesma fé que moveu Abraão a sair de Ur dos Caldeus, passar por Padã Arã e depois se estabelecer. A mesma fé. Então vamos lá. Primeira consideração sobre a Páscoa. A Páscoa é Israel. Promessa de libertação, fé como requisito para ser liberto e exigência de adoração a Deus constantemente, inclusive em muitos momentos, não só com Moisés, mas com Josué também. Deus declarou o seguinte: quando os seus filhos perguntarem que rito é esse, aí vocês vão dizer, isso aqui é para lembrar que nós fomos libertos. Ok? Não estamos falando aqui de salvação da alma. Estamos falando de salvação do corpo. Da alma também. Mas salvação de libertação nacional. Deus providenciou essa libertação para o povo de Israel em 1948. E quem estava presidindo a ONU nessa época era um brasileiro, famoso. Estava lá, presidindo a reunião, onde Israel foi, em 1948, elevado à situação de nação livre. E até hoje está assim. E hoje nós vemos uma nação hiper, super abençoada, e que eu não tenho dúvida nenhuma que esta nação vai governar o mundo. Não é China, não é Estados Unidos, não é Rússia, é Israel. Israel. Mas vamos para a segunda consideração. Agora, a Páscoa e Cristo. A Páscoa e Cristo, o Messias, né? Messiá, Christus em grego, a mesma coisa, Messias e Cristo. O libertador definitivo, porque quando Israel saiu do Egito, não estava totalmente dono de si, não era dono de si. E ele até durante muitos milênios, eles esperavam um libertador nacional. Aquela libertação do Egito não foi uma libertação que os preservou como nação soberana dali para frente. Não. Eles continuaram sendo escravizados, dominados, e nós vemos isso com o Império Romano, né, que dominava belicamente, e a cultura grega, que dominava
as atividades sociais e tal, a mentalidade, ainda que Israel preservasse costumes inalienáveis diante de Deus. Mas no pleroma dos tempos, como nós já fizemos semana passada, veio Jesus, nasceu o menino. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz que Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais. Teve um sacrifício de animal para cobri-los, simbolizando assim a cobertura do pecado. Ali já apontava para Jesus, que morreria, derramaria seu sangue para cobrir os pecados dos seus eleitos. E Paulo fala em 1 Coríntios 5:7, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então a Páscoa e Cristo está relacionada aí. Agora já não é a Páscoa em Israel. Jesus fez questão de celebrar aquela Páscoa com os discípulos e celebrou de uma maneira totalmente diferente. Celebrou com pão e não com cordeiro morto, porque o cordeiro era ele mesmo. Celebrou com pão e vinho, simbolizando o seu corpo sendo oferecido por libação e como sacrifício vicário, substitutivo, para resgatar o homem. E dali ele disse: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, né, vocês vão lembrar disso. Essa Páscoa, e aí ele chamou aquela celebração de Páscoa. Esta Páscoa está falando sobre mim. Eu sou a Páscoa. Então Jesus Cristo foi a concretização da promessa de libertação plena de todo homem que nele cresce. Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer, quando eu digo todo homem, eu não digo toda a raça humana, é todo homem escolhido por ele. Está lá em Romanos capítulo 8. A Páscoa e Cristo também é uma consolidação, aponta para uma consolidação universal e eterna. Agora não é só Israel que tem a possibilidade de ser liberto. Agora é o mundo inteiro. Ou seja, os eleitos de Deus, e Paulo fala isso em Romanos, não são os israelitas. Os herdeiros de Deus são aqueles que fazem a sua vontade, que são chamados segundo o seu propósito, sejam israelitas ou chineses ou muçulmanos. Muçulmano é difícil, mas é possível, né? Tem muito muçulmano que se converteu e judeu também. Então, na verdade, agora é uma consolidação de uma promessa que os judeus não entenderam. Porque o texto sagrado diz assim: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Eu estava de óculos aqui, mas sem precisar, né? Mas ainda bem que eu percebi isso. Graças a Deus eu estou enxergando muito bem aqui, não só a Bíblia, mas também minhas anotações. Graças a Deus. Essa consolidação universal e eterna não é uma libertação periódica, como foi do povo de Israel, e que depois perdeu, e depois novamente perdeu. Não é isso. E não se trata de uma libertação humana. E agora a fé já não é exigida como requisito apenas, mas como autenticação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Tem muita gente que não gosta dessa frase, porque não entende. Tem muita gente que não considera isso, que estar dentro, imiscuído na Páscoa, no sacrifício de Cristo, é uma autenticação da salvação eterna. Salvação não se perde. Imagine você se Deus ia providenciar uma salvação através de seu Filho, dizer que aquele que cresce seria salvo, e depois essa pessoa perdesse por sua própria vontade, teríamos um Deus incompetente, um Deus que não teria capacidade
de sustentar o que ele próprio diz na palavra: aquele que começou em vós a boa obra, a completará até o dia de Cristo. Deus não é menino. Quando ele salva alguém, ele salva. Agora vamos usar uma expressão aqui, um neologismo talvez. Eu salvo hoje e dessalvo amanhã. Vejam bem, é uma neologia isso aí que eu estou fazendo. Salvo hoje e dessalvo amanhã. Existem algumas igrejas chamadas evangélicas que determinam isso. E assim como a igreja romana vincula a salvação a estar ligado a ela, tem igrejas evangélicas, irmãos, próximas de nós, que também dizem isso, que a salvação é através da igreja, em Cristo, mas através da igreja. A igreja é a detentora da salvação. Bom, isso é teoria da igreja romana, e não existe. É claro que quando alguém se converte e realmente é um servo de Deus, ele tem prazer de estar com outros servos reunidos em uma grei para realizarem a obra que Deus determinou. Então, a Páscoa é Cristo. Cristo veio para dizer: eu sou a Páscoa e sou a Páscoa para todos aqueles que têm fé em mim, chamados segundo o meu propósito. Romanos capítulo 8. Então agora a Páscoa já não é mais um ritual para se lembrar de uma libertação nacional. A Páscoa agora é uma consolidação universal e eterna da salvação em Cristo Jesus. Salvação não apenas nacional e não nacional, mas salvação eterna e salvação do Espírito, salvação gerada pelo sacrifício do Senhor Jesus. A terceira consideração agora já não é a Páscoa em Israel, e era símbolo da Páscoa em Cristo. Já não é mais a Páscoa e Cristo, já não é mais a Páscoa apenas simbolizando Cristo, também isso, Cristo é a nossa Páscoa. Mas a Páscoa teve essas três fases. Lá em Israel, no tempo de Jesus, onde ele mudou o conceito de Páscoa para sua própria pessoa. E agora, depois que Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. E agora? O que a Páscoa tem a ver com a igreja? A Páscoa é a igreja. A Páscoa que já não é celebrada com sacrifício de animais, mas uma Páscoa que é celebrada por fé, com elementos ilustrativos do sacrifício de Cristo, elementos que nós consagramos e pela fé os tomamos com sincero desejo de estarmos ali alimentados espiritualmente. Para quê? E agora? Para que nós fazemos isso? Por que nós fazemos isso? Por que celebramos a ceia que chamamos de santa, substitutiva da Páscoa? E eu acho que é aqui que reside o maior problema dos cristãos evangélicos da atualidade e já desde muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20, quando Jesus está para ser assunto aos céus, Mateus capítulo 28, intitulado de A Grande Comissão. Olha o que é que Jesus diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade, olha bem, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então agora eu estou falando com vocês com autoridade. Autoridade do céu e da terra. Ninguém tem autoridade, só eu. Vou dar uma ordem a vocês. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na celebração da ceia, da Páscoa, que hoje nós entendemos que era ceia, Jesus, na hora em que Judas coloca a mão no prato, Jesus diz assim: aquele que me trai está pondo a mão no prato comigo. Aquele que me trai, o traidor, está participando da ceia. O traidor está aqui com outros interesses, está participando desses benefícios com interesses escusos, enganador. Ele não entendeu a importância desse ato. Ele está, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, ele diz, acho que no 28 parece, ele diz: quem toma do pão e do cálice sem discernir o corpo de Jesus, come e bebe para a sua condenação. Ou seja, quem lança a mão no prato sem considerar a importância disso, está comprando condenação para si. E é um traidor. O que é um traidor? O traidor é aquele que, recebendo uma ordem do seu superior, ou se oferecendo para ser usado como instrumento por um superior, uma autoridade, ele muda de pensamento, ou nunca teve esse pensamento, né? E trai a confiança deste líder, desta autoridade. É um traidor, ou seja, e aí tem um texto sagrado em João 17, que Jesus, orando a oração sacerdotal, diz assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. Eu penso que Jesus deve ter feito alguma oração também ao Pai assim: Pai, protege os meus filhos que estão na igreja, que são a igreja. Protege, Senhor, porque tem uma turma lá que está lá com eles, mas não são deles. O texto sagrado diz: saíram de nós porque não eram dos nossos. Eu sou um pastor meio polêmico em algumas coisas, poucas coisas, não sou muito polêmico. Porque se eu resolvesse ser polêmico, vocês iam ver uma coisa. Porque eu sou um argumentador terrível, mas eu não gasto tempo com isso não. Só que eu sou polêmico quando eu digo que eu não vou atrás de crente que sai da igreja, mas não vou mesmo. Primeira frase que eu falo é o seguinte: saíram de nós porque não eram dos nossos. Porque quem é dos nossos não sai da grei. Ou se sai do grupo é porque mudou de cidade ou por uma outra razão qualquer, de foro íntimo, mas continua fiel ao Senhor. Essa turma que sai, que não liga para a igreja, que não liga para o sustento da igreja, não liga para o trabalho da igreja, não liga para os irmãos da igreja local, e diz que é a igreja, é um mentiroso. É um mentiroso. E a mentira é filha do diabo. Então, meus irmãos, hoje, a igreja, aliás, a Páscoa e a igreja, se relaciona da seguinte maneira: nós estamos na igreja recebendo a unção do Espírito Santo para fortalecimento, para desenvolvermos nossa missão. Eu já disse várias vezes aqui nas minhas lives, nos cultos, nas mensagens, a igreja tem uma função. A função da igreja é adorar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, glorificar o seu nome. Adorar, porque isso vai acontecer eternamente. E quando nós morrermos, nós não vamos ter reunião de SAF, nós não vamos ter federação, não vamos ter pastor. Pastor Ronaldo não vai ser pastor de vocês. Aliás, eu já não vou ser daqui a alguns anos, mais uns 10 anos, porque daí eu vou jubilar. Mas vejam só, nada disso. O que vai acontecer é que a Bíblia diz em Apocalipse que nós vamos viver eternamente adorando como os anjos fazem diuturnamente. Olha bem, a função da igreja se consolidará na eternidade, depois da vinda de Cristo.
Essa é a função da igreja. O que muitos cristãos não entendem e que deixam de buscar a Deus em comunidade, com os seus iguais, porque ninguém consegue adorar sozinho, irmãos. E Deus falou isso para Elias. Elias, todo ufanado, todo soberbo: Senhor, eu estou aqui porque eu estou muito chateado, aborrecido, porque só eu estou buscando o Senhor, não tem ninguém que adora o Senhor. Aí Deus deu uma lambada nele e disse: tu é bobo, rapaz, tu não sabe de nada. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Então nós temos que entender que a comunidade é importante. Lá em Hebreus 10, 25, se não falha a memória, diz assim: não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Se Paulo diz, e o Espírito Santo falou através dele, que não devemos abandonar a congregação, é porque abandonar a congregação está errado. Pensa se não é. Isso chama-se lógica. Lógica formal. Se Deus disse para Paulo falar para nós que não devemos abandonar a congregação, quem abandona a congregação está desobedecendo a palavra de Paulo, que foi ungido pelo Espírito Santo, que é a palavra dele. Então nós não estamos desobedecendo pastor, conselho e sei lá quem, líder que tiver, não. Estamos desobedecendo a Deus. Então, se você conhece alguém que abandona a sua grei, pode acreditar, essa pessoa está com um grave problema diante de Deus. Mas eu posso adorar sozinho. Se pudesse adorar sozinho, Deus dava um planeta para cada um de nós no universo, e tem condições para isso, para que cada um ficasse sozinho no seu planeta adorando. Mas ele diz que não, são multidões. Multidões. Quando os anjos anunciaram a vinda de Jesus, do menino, veio uma milícia celestial. Não foi um anjo, uma milícia. Quando os servos de Deus em Jerusalém estavam para receber a unção especial, com o objetivo de sair e pregar o evangelho, não tinha um numa casa, outro na outra, não. Estavam todos juntos. E depois o livro de Atos, Lucas escreve o livro de Atos, e diz como é que vivia aquela comunidade. Viviam juntos, tinham tudo em comum. Ué, por que hoje nós temos que viver separados? Por que hoje nós não temos que viver sem dar importância à comunidade e à igreja? Quem estiver fazendo isso está muito errado e vai arcar com as consequências. Isto é um detalhe. Tem mais. É que a consideração sobre a Páscoa e a igreja, eu disse que era um fortalecimento. Hoje a ceia é um fortalecimento através da fé, mas é uma última etapa da redenção. Você não vai ter outra oportunidade, irmão. A igreja é a última oportunidade que nós temos para demonstrar nossa adoração, para realizar a nossa missão, porque eu disse que a igreja tem uma função, mas a igreja também tem uma missão. A função é adorar e a missão é proclamar. É o querigma, é a proclamação, é para ensinar as pessoas a se renderem aos pés de Deus. Mateus 28, 18 a 20. Mas lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, eu quero ler esse versículo aqui, versículo 26 do capítulo 11, diz assim: Paulo, no capítulo 11, a partir do verso 23, ele faz a instituição da ceia lá, a orientação das como era a ceia naquela época. Aí Paulo diz assim: o que eu recebi do Senhor também dou a vocês. Vou repetir. O que eu recebi. Está aqui no verso 23. Porque, vou ler o texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então não é Paulo que está ensinando.
É o Espírito Santo. O próprio Jesus falou com ele. E aí Paulo dá as orientações. E quando chega no verso 26, Paulo diz assim: por quê? Todas as vezes, Jesus falou para Paulo e Paulo transcreveu. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E para mim esse é o grande problema da igreja hoje. Onde eu digo que a igreja hoje não entende a Páscoa. A Páscoa é um compromisso. A Páscoa é eu diria assim, um pacto. Quem resolve pela fé, movido pelo Espírito, quem resolve participar da Páscoa hoje, da ceia, que não é apenas um momento de participar do pão e do vinho. A Páscoa para mim é uma coisa eterna. A Páscoa lembro que Deus disse para Moisés: quando seus filhos perguntarem que rito é esse, diga, é para lembrar que foram libertos. A mesma coisa hoje, quando nós vemos a Páscoa, a ceia, um dos objetivos do Senhor é que nós nos lembremos, nos conscientizemos do que significa isso. E fundamentalmente é que não sejamos traidores da confiança que Deus tem em nós. E que como igreja sejamos proclamadores da redenção. E é a última chance que Deus deixou para Israel. Israel recusou, veio para os que eram seus, os seus não aceitaram. Jesus veio e ofereceu para os gentios, porque Israel não estava nem aí. Não estou dizendo que não haja israelita, muçulmano, seja lá quem for, que não seja salvo por Cristo. Existe. Estamos falando em termos gerais. Então o que nós estamos vivendo hoje, depois de Cristo, é a última chance. São 3 oportunidades. São 3 mensagens. Primeira: Israel, vocês são meu povo, quero libertar vocês. Mas quero libertar não só nacionalmente, quero libertar em todos os sentidos. Israel não entendeu. Achou que era só libertação nacional. Jesus veio em carne e osso, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, pregou, falou, orientou sobre, se identificou como sendo ele próprio a Páscoa, ou seja, ele próprio o elemento salvador, restaurador, que protege do anjo vingador. E agora ele dá à igreja a chance, a oportunidade que ele rejeitou dar aos anjos. Os anjos queriam fazer essa obra que a igreja tem como missão. E Deus disse: não, eu quero que os homens façam. A igreja que eu vim instituir, e foi instituída junto com os apóstolos, os primeiros cristãos, está aí até hoje, no mundo inteiro. Esta igreja tem uma obrigação de entender que a Páscoa não é ovo de coelho, não é ovo de chocolate, não é comer bacalhau só. Tudo isso inclusive é muito gostoso, tá? Se alguém quiser mandar para mim bacalhau, chocolate, pode mandar, eu gosto. Mas não para celebrar a Páscoa. Não, a Páscoa se celebra com a certeza de que estamos cumprindo nossa missão, com a cabeça erguida, dizendo: Senhor, por essa época nós lembramos o teu sacrifício. Quando participamos da ceia, lembramos da Páscoa, que simboliza o teu sacrifício por nós, como tu me compraste com o teu sangue. E eu não quero ser um traidor, eu quero ser um proclamador, como Paulo diz lá, que o Senhor o orientou. Todas as vezes que comedes esse pão, bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, meus irmãos, nós somos a terceira e última etapa, ou seja, a igreja. Somos a terceira e última etapa desse mistério da Páscoa. Você vai deixar passar isso em branco? Você quer se arriscar diante de Deus no dia em que o Senhor o chamar, ou ele vier, ou chamar para junto dele? Você quer se arriscar a dizer para ele: não, eu ia todo mês na igreja e tomava da ceia.
E ele vai dizer assim para muitos: você nunca entendeu o que era a minha Páscoa. Você nunca valorizou minha Páscoa. Você nunca percebeu a importância do sacrifício que eu fiz e que disse que aqueles que quisessem me seguir também viveriam. Ele disse, Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ele disse: todo aquele que quiser vir após mim deverá tomar sobre si a sua cruz e me seguir. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu, a Páscoa, venci. E se você viver a minha realidade pascal, você vai vencer também. Foi ele que disse em Mateus 11:12 o seguinte: desde os tempos de João Batista até agora, o reino de Deus é conquistado com esforço, e só quem se esforça consegue obtê-lo. E foi ele ainda que disse: aquele que quer viver uma vida piedosa sofrerá perseguição. Meus irmãos, analisem a vida dos apóstolos, analisem a vida dos primeiros cristãos, analisem a vida daqueles homens e mulheres que entenderam o verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa não é só relacioná-la com Cristo, é relacioná-la com Cristo e as ordens que Ele dá para nós. Que não adianta dizer: eu creio em Ti, mas não sigo Teus mandamentos. Eu creio em Ti, mas estou traindo o Senhor. Eu creio em Ti, mas Tu me mandas pregar e eu não prego. Eu creio em Ti, Tu me mandas buscar santificação e eu não busco. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. E Jesus dirá para muitos: mentiroso. Porque a gente engana homens, mas não engana Deus. Deus vê o coração. Então, meus irmãos, a Páscoa em Israel já passou. Já em Gênesis 3,15 apontava para o sacrifício de Cristo. Aquele período passou. Israel não entendeu, mas vai entender. Israel vai entender. Israel ainda vai ser a grande nação que vai proclamar o Evangelho com certeza absoluta. Jesus veio. Muitos não aceitaram. Os que aceitaram foram sacrificados, perseguidos, mortos, passados ao fio de espada. Muita coisa, mas ficaram firmes. E hoje, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu falo com toda a sinceridade do meu coração. Quando a gente vê uma igreja perseguida, a gente cai de joelhos e ora: Senhor, toma conta lá da Nigéria, que está uma miséria. A Nigéria está uma... Vocês não têm noção do que está acontecendo lá. Eu recebo muitas informações até de pessoas lá. No Líbano, na China, igreja perseguida, igreja... Não, a gente fala assim: pois eu vou dizer para os irmãos, a melhor coisa que poderia acontecer para a igreja, que se chama igreja hoje, seria uma perseguição mundial. Você não gostou do que eu falei? Eu vou repetir. A melhor coisa que poderia acontecer com a igreja hoje, a igreja de Cristo, seria uma grande perseguição mundial. Para a gente dar nome aos bois, para dizer quem é quem. Porque foi assim que a igreja cresceu, foi assim que a igreja se sobreviveu. Porque enquanto houver tranquilidade, nós queremos tranquilidade para poder pregar o Evangelho, mas não prega. Nós queremos tranquilidade para ter as nossas vidas repletas de bênçãos. Para quê? Para quê? A nossa única missão nessa terra é pregar o Evangelho. Temos tantas coisas para fazer e fazemos tantas coisas. Eu uma vez fiz uma mensagem e dizia assim, eu disse assim, li o texto que diz assim: tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Agora eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse assim: essa palavra
do pastor pode ser relacionada com esse texto sagrado? O que você acha? Eu disse que a melhor coisa que poderia acontecer para a igreja, com a igreja, no mundo em que estamos, seria a igreja enfrentar uma perseguição, como em épocas passadas, para que nós separássemos bode de ovelha. Porque o que tem de bode dentro das igrejas, meus irmãos, eu sou um profeta. Eu não estou falando de mim. Eu não ensaiei para falar isso aqui, não. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu estiver falando uma coisa errada, prestem bem atenção. Eu peço que Deus me discipline. Porque Jesus diz assim: assim como perseguiram os que vieram antes de vós, perseguirão a vocês também. E todos os textos que eu falei aqui, nós como igreja não temos que orar e pedir paz e tranquilidade, mesmo porque a paz, como o mundo vê aí, será o prenúncio do anticristo. Ele é que vai trazer paz mundana. Porque Jesus disse assim: eu vos dou a paz, não como o mundo dá. Em Atos 9:31, o texto diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ela crescia porque estava em paz. A paz era interior, era paz espiritual, era paz da certeza de servir a Deus, porque a igreja estava sendo perseguida e crescia assustadoramente. Um historiador, eu confesso que eu não lembro se foi o Flávio Josefo, disse que cada gota de sangue que caía no chão, lá no Coliseu Romano, nascia mais um cristão. Incrível! Esse historiador diz isso. Eu não me lembro quem foi. Mas quando você lê os historiadores da igreja primitiva, você percebe que a igreja cresceu 6.000% em um dia, debaixo da perseguição. Há um tempo atrás, eu fiz uma pesquisa e descobri que o sínodo, olha bem, o sínodo, o presbitério, o supremo concílio, sirvo a todos eles enquanto estiverem corretos. Mas qual foi o crescimento de um sínodo em 2 anos? Um sínodo que reúne vários presbitérios, 4%. E desses 4% que o sínodo todo cresceu, uma igreja contribuiu para isso, porque foi a igreja que mais recebeu membros em toda a região sinodal e do seu presbitério, que foi justamente a igreja de Maricá. Se a igreja de Maricá, Deus não desse a bênção daquele crescimento, e não foi um crescimento pleno de pessoas convertidas, muita gente que migrou para a igreja. Se você for botar na ponta do lápis o crescimento através da conversão genuína de uma pessoa, você vai ver que nós estamos crescendo 0%. É um tal de crente sai de uma igreja para outra, sai de uma igreja para outra. Agora, conversão está sendo a coisa mais difícil. Rara, é rara. Nas igrejas há tanta coisa atraindo as pessoas, mas quem tem que atrair as pessoas é Jesus. Mas quando a igreja começa a pregar uma vida tranquila, de benefícios, de milagres e de vitórias, e disso e daquilo, que é coisa boa, e é lógico que Deus nos dá também, mas enquanto a igreja se preocupa só com isso, as pessoas entram nela, se agregam a ela com interesse, como Judas. Interesse. Na hora do sofrimento, correm, vão embora, somem, desaparecem. E o que acontece, meus queridos? Se você pegar o livro de Atos, leia Atos desde o início,
Atos é um livro escrito pelo Dr. Lucas, evangelista Lucas, onde ele descreve o crescimento da igreja. Um crescimento endêmico. Um crescimento em caráter geométrico. Incrível. Crescimento exponencial. E a igreja estava tranquila, ninguém perseguia a igreja não precisava fugir, ninguém matava ninguém da igreja, não fincava, ninguém fincava os crentes num pedaço de pau, botava fogo para iluminar o caminho do rei. Nada disso acontecia. Não tinha crente nenhum indo para a fogueira, sendo queimado, como vários mártires. Nada disso acontecia. Crentes presos, não. Por isso que cresci. Pelo contrário. Crentes escorraçados, perseguidos, mortos ao fio da espada. Crentes jogados em masmorras, açoitados. Como assim, Paulo? Mostra. Mas ele disse que passou por tudo isso e nunca foi destruído. Eu não quero sofrimento, irmãos. Não entendam errado. Mas no que tange a missão da igreja, a igreja não está realizando a sua missão em muitos lugares no mundo. É claro que em alguns lugares está, mas a igreja institucionalizada está tranquila demais. Há poucos dias atrás, uma pessoa disse: a igreja tal, uma igreja muito abençoada, tem 5.000 membros e agora vai construir um templo para 10.000 membros. É para pensar. Eu quero que a minha igreja cresça, com muita gente se convertendo, para que haja mais braços para pregar o evangelho, para obedecer a ordem de Jesus. Então a igreja, a Páscoa e a igreja hoje, tem que entender isso. Que a Páscoa para nós não significa apenas uma celebração, significa um comprometimento, significa uma convicção maior a cada dia, para que façamos a obra de Cristo. Ele veio para isso. Ou nós vamos agora deixar que o sacrifício dele tenha sido em vão? Porque se nós não cumprirmos o que ele determinou, é como se ele tivesse morrido em vão. É como se o sacrifício dele não tivesse valido de nada. Olha bem o que eu vou falar, eu e você, nós temos obrigação, e entendam o que eu vou falar, não entendam de forma errada, temos que valorizar o que Cristo fez, ou melhor, nem valorizar, valorar o que Cristo fez, porque é Ele que diz: eis que vós fareis obras maiores do que as que eu faço. Ele nos treinou, nos deu o seu Espírito, para que nós façamos uma obra que há milênios Ele vem observando. E quando eu digo que a melhor coisa que poderia acontecer com a igreja seria perseguição, eu não estou desejando perseguição para a igreja. Tomara a igreja fizesse o que tem que fazer sem perseguição. Mas sabe o que é que eu estou vendo? O que eu estou vendo é que quem não é perseguido, quem não é afrontado, quem não passa por dificuldade, leva a vida de forma nababesca. A grande maioria que não tem problemas, a grande maioria daqueles que não se veem ameaçados, acham que está tudo bem. É um conforto ilusório que o inimigo dá. Deus dá coisas boas, Deus dá vitória, Deus nos abençoa, não tem dúvida quanto a isso. E seja qual for a perseguição, o que acontecer, nós estaremos protegidos. Mas a Páscoa aponta para sacrifício. A Páscoa aponta para sacrifício. E a Páscoa é um denominador, identificador de quem realmente está aos pés do Senhor Jesus. Por isso que muita gente foge, vai embora.
porque ser cristão não é fácil. A própria palavra diz, o Senhor diz que a entrada para o céu, a salvação, é uma porta estreita. Estreita é a porta da salvação e larga é a porta da perdição. Estreito e largo. O caminho estreito é cheio de dificuldades. Não sei se você já viu aquele quadro que antigamente a gente tinha nas casas, dos crentes. Uma estrada larga, cheia de coisas boas, passeios, carros, tudo de bom. Lá no final, aquela foto do inferno. Aí um caminho estreito, cheio de pedras, de dificuldades ali, que muitos de nós às vezes renegamos. Oh Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Não faz isso não. Cada um vive o que tem que viver. Vamos orar uns pelos outros, mas vamos lembrar que o caminho do céu é estreito, não é um caminho largo, de facilidades. O servo de Deus tem que se identificar com o seu Senhor, o Senhor Jesus. Não que nós vamos ter que fazer sacrifícios para sermos salvos, mas temos que estar prontos aos sacrifícios, às perseguições, tendo por motivo de toda alegria passar pelas provações, porque elas estão reservadas para aqueles que seguem a Cristo. É um sermão difícil de ouvir, incomoda muita gente. Eu tenho certeza que é possível que alguém que vai ouvir isso, não sei vocês que estão me ouvindo, alguém que vai ouvir o que eu estou falando, vai torcer o nariz, não vai gostar, vai me chamar de louco e vai dizer que eu estou fora da razão. Mas eu não me preocupo com isso não, porque eu sei o que eu estou falando. E vou repetir o meu pedido. Se eu estiver errado na interpretação da palavra e no alerta que estou fazendo, eu peço a Deus mesmo que Ele me alerte do jeito que Ele quiser, me disciplinando, fazendo o que Ele quiser. Comigo, estou pronto para receber dEle qualquer coisa, orientação, disciplina, o que for, se eu estiver errado, porque eu tenho certeza que não estou. A igreja tem que ser sacudida, a igreja tem que ser balançada, e esta pandemia que está levando vários de nossos irmãos, pastores, membros de igreja, alguém se chamou de princípio das dores. A verdade é que quem está falando isso não sabe o que é princípio de dores. Vão saber um dia, os que aqui ficarem, mas princípio das dores é coisa muito terrível. E não é porque eu estou dizendo que será uma coisa boa, é porque é profético. É profético. A Bíblia está dizendo que vai ser assim. Sofreremos muito. E quanto mais sofrermos, mais valor daremos à Páscoa, ao Cordeiro Pascal. Eu não quero sofrer. Nem Jesus queria. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Meu irmão, se fosse possível eu viver uma vida nababesca, eu gostaria. Claro que gostaria. Sem problema, sem enfermidade, sem perseguição de governo, sem perseguição de sociedade, sem perseguição dos imorais. Como seria bom. Mas não vai ser assim não. Então, participe dessa Páscoa. Honre essa Páscoa. Firmando o coração, firmando a mente, firmando o espírito, operosamente, pregando o Evangelho, testemunhando. Somos sal e luz. Vamos obedecer ao ID de Jesus. E quando nós dissermos que estamos colocando a mão no prato ou no cálice, estamos participando da ceia, que simboliza a Páscoa, vamos tentar fazer isso sem sermos traidores. E vamos fazer isso para lembrar o que é verdadeiramente seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Alguém já escreveu um livro intitulado Seguir a Cristo. O mais excelente, um negócio assim, a mais excelente aventura, a maior aventura de alguém, seguir a Cristo. Uma vez eu li um pensador, que eu não me lembro mais quem é, do camarada, né? Ele disse assim, eu acho que foi num livro
um cara chamado Kazantzakis. Eu não lembro bem, eu leio tanto troço que eu acabo misturando, mas eu lembro das coisas. Ele disse: eu não tenho inveja de um cristão que tem vida fácil. Ele falou isso. Não sou só eu que penso assim, não. Eu não tenho a mínima inveja de um cristão que leva a vida fácil, porque vida fácil não é coisa de cristão. O senhor agora é o profeta do caos? O senhor agora é o profeta do mal? É o profeta da angústia, da perseguição? Não, sou um profeta de Deus. Eu estou repetindo o que ele diz na sua palavra. Tudo que eu falei aqui é ele que disse, não sou eu não. Agora temos que orar para que ele nos fortaleça. Temos que estar intimamente ligados à Páscoa que é Cristo, ao Cordeiro Pascal, para que nós não voltemos atrás na hora de dar o nosso testemunho. Enfim, queridos, Páscoa é isso. A Páscoa teve um princípio lá em Gênesis 3, verso 15, verso 21. A Páscoa teve um selo com Israel sendo instituída para que Israel lembrasse de tudo que passou. E vocês podem observar que Israel, depois que tomou a Páscoa, participou da Páscoa, sofreu 40 anos no deserto. E lembrem-se que todos aqueles que saíram de Israel morreram, saíram do Egito, morreram. Só entraram 2 homens, Josué e Caleb. O resto todo nasceu no deserto. Foram libertos, mas passaram pelo deserto. Na época de Jesus, muitos aceitaram, muitos se converteram, muitos se dobraram diante dele, mas todos sofreram muito. Não é pouco não. Será que você acha que vai ser diferente com você? E eu? Vai ser diferente comigo? Por quê? Eu sou especial? Desde a instituição da Páscoa, desde o início lá da cobertura do pecado de Adão e Eva, sacrifício foi feito. Dores foram sentidas. Ou você já esqueceu que Deus disse para Eva: você vai ter dores de parto, vai dar à luz com dores. E disse para Adão: você agora vai ser expulso do jardim. Você que tinha tudo a tempo e a hora, agora vai ter que ralar, vai ter que trabalhar, vai ter que... deve ter sido Adão que inventou enxada, picareta, porque ele tinha tudo, de repente não tinha mais nada, ele sofreu muito. E ao longo da história, todos aqueles que se aproximaram do Senhor com sinceridade de vida, venceram muitas batalhas, mas com muito sacrifício, com muito sofrimento. Não é o sofrimento que traz a vitória, mas é a certeza de que o nosso Senhor nos deixou o exemplo que não há luta, aliás, não há vitória sem batalha. Não há vitória sem luta. Lute, meu irmão. Pregue o evangelho a tempo fora de tempo. De repente você pode cair numa cama aí e não ter condições de ir nem na igreja, muito menos de pregar o evangelho. Certo? Vamos aproveitar enquanto temos saúde, condições físicas, nos preparando, vivendo o que Deus quer que nós vivamos. E esse período da Páscoa que sirva para nos lembrar que essa é a nossa última etapa da redenção, que devemos levar aos homens, pela pregação do Evangelho. Nós temos pouco tempo, irmãos, pouquíssimo tempo. A história mostra isso. Os tempos estão muito breves, muito breves. E se for necessário para que a igreja se mexa, se for necessário uma força contrária, impulsionar, porque quando Jesus fala em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é em sentido final. Mas que vai haver guerra? Vai. Está havendo guerra? Está. Essa semana,
uma pessoa disse que, falando numa discussão lá, eu soube disso agora de tarde, disse que não queria ter filhos. Eu não vou colocar um filho nesse mundo para sofrer o que nós estamos sofrendo. E eu pensei comigo, ele não tem noção do que é sofrer por amor a Cristo. Que Deus nos abençoe para que entendamos o significado da Páscoa hoje. A Páscoa hoje tem um significado e para nós tem um compromisso, tem uma ordem, tem uma obrigação. Dizer que eu creio na Páscoa, que creio em Cristo, dizer que estou seguindo os passos de Jesus, mas não tenho disposição para enfrentar as coisas malignas que estão acontecendo ao nosso redor, preparem-se, irmãos. Dias muito difíceis virão. E aí nós não podemos esquecer dos princípios da Páscoa. Amém? Que Deus nos abençoe. Tá? Eu tenho aqui algumas considerações, alguns avisos. Quero agradecer aqui a irmã Juliana Andrade, a Rosane Pinheiro também, viu, Rosane? O nosso irmão Osanã está assistindo o estudo aí do hospital. Osanã, Deus abençoe, viu, meu filho? Eu estou profetizando aqui a sua alta para 2 dias. Vamos pedir a Deus que confirme essa palavra. E dentro de 2 dias você volte lá para sua esposa, sua filha, né? A nossa irmã Elza Amaral e Gerson, né? Amaral estão assistindo. Agora, Gerson, me diga onde você está, porque você estava lá como é que é lá? Tocantins, lá na divisa. E eu não vejo você mais lá na divisa. Eu espero que vocês estejam na casa do menininho, porque eu fiquei sabendo que a mãe de Baia estava lá na casa de menininho também. Todo mundo com medo da Covid. Mas com o nascimento da filha de Rebeca, né? Então a Baia teve que voltar. A Denil ficou sozinho lá com vocês. Eu acho que o Gerson está lá. Já, se não for, depois você fala para mim. Tá? O meu primo, amado, quem eu muito estimo, Edmilson Costa. Samuel, se você está me ouvindo, fala para sua tia, tá? E para o seu tio João, que eu vou levar um remédio para ele amanhã, tá? Vou entregar no portão e vou embora, tá bom? Mas, se Deus quiser, amanhã aí. Deus te abençoe, viu, Samuel? Você é uma pessoa muito especial para todos nós. Minha amada, querida Helena, torcendo para chegar o dia da gente voltar aos nossos encontros no Lar Samaritano e para eu poder ir aí em São João de Meriti, tá bom? Meus queridos, nós vamos relembrar aos irmãos que no próximo domingo o culto será transmitido assim pelo Facebook, porque nós temos... Obrigado pelo abraço, Osanã. Deus te abençoe também. O presbítero Nestes não está bem ainda, tá? Não pode nos ajudar lá na nossa transmissão pelo YouTube. Domingo será o culto vespertino transmitido pelo Facebook, como nós estamos fazendo agora, ok? No domingo pela manhã, 9 horas, através do Team Link, a nossa escola dominical, tá certo? Gerson, você botou aqui que está em LEM. O que é isso? LEM. Bom, continuando. Quinta-feira daremos continuidade ao estudo bíblico também, como sempre fazemos aqui por esse instrumento, ok? Genilson, um abraço em Fátima aí, viu, meu filho? Deus te abençoe. Isso aqui é para ler? Carla
Eliana. A Carla está nos assistindo também, né? Viu, Carla? Deus te abençoe. Porque tem alguns que eu... Ah, tá. O Gerson tá lá em Eduardo Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães. É divisa lá com Tocantins. Tá bom, Gerson. Depois vocês vão passar vamos conversar um pouco mais tarde. Tá bom? Irmãos, que Deus a todos abençoe. Nós vamos encerrar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, orando pelos nossos irmãos enfermos, o Ezequias, o Osanã, a Vera, Milton, né? A Vani, enfim, a tantos irmãos, nós vamos orar por todos eles. O pastor Vinícius, Marcos Vinícius, viu, Gerson? E Baia, que estiver me ouvindo aí, menininho, Elza, o pastor Marcos Vinícius é sobrinho de Caçulo, Marlene. E eu estou mandando um abraço para essa turma aí, que ele é pastor do meu presbitério agora. Veio aí de Miguel Calmon e agora é pastor aqui no meu presbitério. Menino muito bom. Dê um abraço na turma aí no Josafá e todo mundo, tá? Por conta do Marcos Vinícius, ok? Vamos orar. Senhor amado, Pai glorioso e eterno, coloca em nosso coração aquilo que Tu desejas para nosso crescimento espiritual e nossa edificação. Fica com cada um dos irmãos que estão participando conosco, participaram até agora, e também, ó Deus, com os enfermos que nós citamos. Cuida de cada um, Senhor. Permita que possamos ultrapassar esses momentos tão difíceis de maneira gloriosa, no sentido de estarmos firmes em Tua presença, certos da Tua bênção, convictos da Tua proteção. E mesmo que venham provas, e mesmo que venham sofrimentos, nós contamos com a Tua bênção, a Tua ajuda, o revestimento do Espírito Santo sobre nós, a armadura do Senhor para resistir no dia mau. Porque certamente o dia mau vai chegar. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, como protegeste os Teus 70 discípulos que foram enviados de 2 a 2. E o Senhor, quando eles voltaram, disse: eu via Satanás caindo sobre vocês como relâmpago. Mas certamente essa referência é à queda de Satanás e também à perseguição que ele impõe aos filhos de Deus, mas perseguição que não nos leva à derrota, porque os Teus anjos acampam ao nosso redor. E nós buscamos fazer a Tua vontade, temendo-Te. E nós temos certeza que o inimigo, por mais que nos rodeie, só fará aquilo que o Senhor permitir. E caso Tu tenhas um plano insondável, como no caso de Jó. Cremos nisto, investimos nossa vida nisto e pedimos unção para continuar a pregar o Teu Evangelho no nome do Senhor Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. E agora, irmãos, recebei a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado pela presença de todos. Eu aqui continuarei orando por cada um de vocês. Obrigado, Gerson, pelo abraço. Quem sabe um dia eu consiga ir em Luiz Magalhães, né? Quem sabe? E deixe-me ver aqui se tem mais alguém. Não. Irmãos, tenham uma boa noite. Durmam em paz. Sejam abençoados por Cristo. Helena, Deus te abençoe. Estou vendo aqui o seu recado. Viu? Muito obrigado. E que o Senhor nos traga vitória sempre em Cristo Jesus. Amém? Deus assim nos abençoe.